Amados, não é incomum que algumas pessoas relatem ter muita dificuldade com o tema perdão. O Palavras Benditas de hoje quer tratar sobre perdão, confissão de pecados, arrependimento, vida em paz com Deus. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Ele não somente nos perdoa os pecados, mas nos purifica de toda a injustiça. É injusto nós não crermos que Jesus Cristo é suficientemente Salvador para nos perdoar e nos purificar. É injusto. É injusto vivermos desconfiados a respeito do amor de Deus se é ou não é suficiente para nos perdoar. É injusto e é sofrido demais que você tenha cometido pecados e não tenha aceito ainda que todo e qualquer pecado pode ser confessado ao Senhor e Ele não somente perdoa, como também purifica. Um coração honesto, um coração que realmente está triste porque cometeu um pecado contra o Senhor, contra o próximo, quebrou a aliança da fé, a aliança da comunhão. E quem não cometeu pecado que atire a primeira pedra. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o que se apresenta para nos salvar. Ele é quem se apresenta para, por nós, intermediar. É Ele quem apresenta as nossas causas e Ele mesmo se oferece por nós. Não devemos pecar. Pecar conscientemente, eu sei que estou pecando e cometo pecado. Não. O Senhor nos chama a uma vida nova, e uma vida nova é uma vida que, em Cristo e pelo Espírito, tende a afastar-se do pecado, da prática do pecado. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. E a quem os pecados devem ser confessados? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Há quem confesse os seus pecados. Há líderes religiosos, esperando que líderes religiosos lhes perdoem os seus pecados. Mas Salmos 51, verso 4, Gênesis 39, verso 9, também nos faz alusão a saber que pecados são confessados ao Senhor. É certo que também a palavra de Deus nos orienta a confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Obviamente, se eu ofendo a alguém, eu preciso ir a alguém e confessar que eu me arrependo de ter cometido pecado contra tal. Eticamente, corretamente. Mas os únicos ouvidos que realmente são seguros para ali nós depositarmos as nossas dificuldades, as nossas queixas, os nossos pecados, são os ouvidos do Senhor, porque antes de pecarmos uns contra os outros, nós pecamos contra o Senhor. Se a nossa vida não estiver em dia com o Senhor, se nós não confessamos os nossos pecados ao Senhor, nós não temos entendido quem é ou qual seja o papel do Senhor em relação a ser Ele perdoador, o justo juiz, o justo Senhor advogado, o nosso Deus. Que instrução existe quanto à confissão das faltas? Tiago 5,16, que é o texto
aqui eu me antecipei, disse: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A Bíblia traz distinção entre pecado e falta. 1 João 3,4 atesta que a Bíblia faz distinção entre pecado e falta. Cometemos faltas uns com os outros. Essas ofensas, se bem que envolvam pecado, são chamadas faltas e devem ser corrigidas por meio da confissão e perdão. O único remédio indicado pela palavra de Deus é a confissão sincera. O único remédio é a confissão sincera. Diz uma autora com muita precisão: confesse os seus pecados a Deus, o único que pode perdoá-los, e as faltas cometidas uns aos outros. Se você ofendeu um amigo ou vizinho, deve reconhecer o seu erro e ele tem o dever de lhe perdoar. Você deverá então buscar o perdão de Deus, pois a pessoa ofendida é propriedade de Deus e, ao magoá-la, você pecou contra o Criador e Redentor. Vê? Quando nós pecamos uns contra os outros, nós estamos pecando contra o Senhor. Portanto, nós devemos ter essa consciência de que ao ofendermos uns aos outros, ao ferirmos uns aos outros, nós estamos ofendendo a Deus, o Criador. Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é o Senhor. Esse texto está no livro Caminho a Cristo, página 37 e 38, da escritora Ellen White. Confessar as faltas cometidas não é coisa tão fácil de fazer. De fato, é uma das lições mais difíceis de aprender e exige a graça da humildade, bem como tristeza e verdadeiro arrependimento. Tristeza e verdadeiro arrependimento. Quando Judas pecou, quando Judas traiu a Jesus e ele se dá conta de que fizeram uma desgraça, ele não demonstra verdadeiramente tristeza junto com arrependimento. Bate em Judas uma espécie de remorso, porque tendo ele conhecido a Jesus, se o que ele tivesse sentido após trair a Jesus tivesse sido arrependimento, tristeza pelo pecado cometido, ele teria reconhecido a Jesus Cristo como sendo Senhor e Salvador. Porque Jesus havia se revelado aos seus discípulos como Senhor e Salvador. Quando ele não o faz, mas vai e tira a própria vida, ele está envergonhado, ele está sentindo-se destruído, humilhado, e ele não suporta a dor, mas ele não se quebranta aos pés de Jesus. Diferentemente do apóstolo Pedro, quando trai a Jesus por 3 vezes consecutivas, Jesus Cristo chega a vê-lo. O galo canta antes que ele traísse ao Senhor 3 vezes. Por fim, o Senhor olha para Pedro e Pedro então se conecta com o que ele acabara de fazer e ele então se quebranta e ele não abandona. Ele não se afasta. Ele se envergonha, ele se entristece, ele cai em si e vê o que ele acabara de fazer contra o seu Senhor Jesus. Mas Jesus lhe oferece misericórdia. Jesus lhe oferece perdão. E por todo o caminhar a seguir, você vai entender, vai saber que Pedro se submeteu ao Senhor. E por isso, tão diferentemente de Judas, ele prossegue. E o Senhor confia a Pedro a função de ser um dos principais líderes. Será que eu estou falando hoje para alguém que não tem se quebrantado diante do Senhor de verdade, não tem se arrependido dos seus pecados de verdade, que não tem confessado de verdade? Sim, porque há pessoas que, mesmo dizendo que não querem fazer isto ou aquilo, elas não dizem a verdade. Elas não declaram que elas gostam do pecado. Elas não dizem que elas se sentem satisfeitas pecando. Mas ao saber intelectual a respeito de que o que fazem é pecado,
Então ela reconhece que de fato aquilo é pecado, mas não significa dizer que o seu coração esteja doído por cometer tal pecado, portanto não tem arrependimento. Tem conformidade com o pecado. Eu sei que isto é pecado, mas eu cometo porque não me causa tanto a dor assim. Não me causa tanto a dor de estar em adultério, de mentir, de roubar, de ofender. Não me causa tanta dor, ainda que eu saiba que é pecado, você entende? Então é preciso sentir nojo do pecado, é preciso que você reconheça que o que você está fazendo contraria o coração de Deus, ofende o coração de Deus. Que não é somente uma questão de as pessoas ficarem sabendo, não é somente uma questão de as pessoas descobrirem as suas faltas ou seus pecados e isso expor a sua intimidade, expor quem é você. Nós deveríamos ficar tristes com relação ao pecado, porque o pecado ofende a Deus. Mas acontece que, na maior parte das vezes, nós não nos importamos com o coração de Deus, nós nos importamos em ofender a Deus. Até porque nós temos em mente que, pecando contra Deus, Ele nos perdoa a qualquer momento, de qualquer maneira. E que, então, eu posso ir pecando, e nós temos também um sentido de que nós teremos uma vida inteira, e a nossa vida inteira quase que significa uma eternidade. E que nós podemos ir pecando, como se nós não tivéssemos que dar conta de, durante toda uma vida de pecado, trazer sobre si mesmo sofrimento, maldição, enganos, mentiras, e você mesmo cavar o seu destino com as próprias mãos, com as próprias escolhas. A confissão não deve ser somente completa, mas também tão ampla e tão pública quanto a falta. As ofensas particulares deverão ser confessadas em caráter privado. Não é fácil, não é? Ao procedermos mal, o que nós fazemos naturalmente? Nós nos desculpamos e nós buscamos encobrir ou acusar alguém. Sempre foi assim, desde que o pecado encontrou lugar entre nós. Eva acusa seu marido acusa Eva, sobram acusações para o Senhor. E assim você vê no contexto geral da vida, da experiência de todos nós, a tendência que nós temos de não assumirmos as nossas responsabilidades, as culpas e responsabilizarmos os outros. É a primeira coisa que nós fazemos. A nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa nos leva a sempre nos esquivarmos de reconhecer a nossa responsabilidade. Que fomos nós que causamos tal problema. Eu lembro do episódio de Arão tendo feito ele mesmo com suas próprias mãos, a pedido do povo rebelde, quando pediram para que ele fizesse um Deus para que eles adorassem, já que Deus estava no alto do monte, Moisés estava em comunhão com Deus, Josué havia subido com Moisés para estar com o Senhor no alto do monte, quando a Shequiná do Senhor estava sobre o monte, quando toda a manifestação da glória de Deus se fez ali diante dos olhos daquele povo, passados alguns dias, passado um tempinho ali, alguns dias, meu Deus, eles já se esqueceram do Senhor. E então pediram que Arão, o irmão de Moisés, que havia ficado ali e era um sacerdote, era um líder, era um homem a quem o Senhor havia confiado uma missão. Ele diz, então, tirem os seus brincos, seus braceletes, as suas joias. E então ele mesmo fez o bezerro de ouro, lembra? Mas quando Moisés vem, quer saber como ele fizera tal coisa, o que aconteceu? Me explica, Arão. E ele diz, eu não sei. Eles que me trouxeram as joias, eu joguei no fogo e apareceu esse bezerro de ouro. Arão não estava dizendo a verdade.
Arão não estava sendo honesto, ele não estava sendo correto, ele não estava correspondendo ao que deveria ser um servo de Deus. A culpa é do povo. A culpa é do fogo. Tem alguma coisa estranha com esse fogo, porque eu joguei aí as joias se derreteram e apareceu um bezerro de ouro. Somos nós, não é? Somos nós que dizemos isso. Somos nós que dia a dia nós dizemos, a culpa é dele, a culpa é dela. É o casamento que está desmoronando e a culpa é de todos. Todos os outros, exceto de quem está reconhecendo que este casamento vai mal. Não tem parte alguma, não tem responsabilidade alguma. Escolheu adulterar? Ai, não sei, aconteceu, de repente eu me vi em adultério. Ah, então agora a culpa é da esposa, que não fez sexo todo dia como você queria. Ou a culpa é do marido, porque o marido não fez o que você queria. E assim nós vamos justificando os nossos pecados. E assim nós vamos justificando as nossas faltas. Ah, eu roubei porque estava ali, a gaveta aberta. Não passaram a chave, eu vi aquela gaveta aberta com um maço de dinheiro ali. Eu estava precisando, passando por muitas dificuldades, então eu peguei o dinheiro. Justifica? Justifica o seu pecado? Depois do grande pecado de Davi, o pecado que ele cometera, ter sido apontado pelo profeta Natã, você lembra do que ele disse, não é? Salmo 51, verso 3, ele diz, pois eu reconheço as minhas transgressões. Eu reconheço as minhas transgressões. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, diz, pequei contra o Senhor. Eu reconheço as minhas transgressões. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Quando ele reconhece, quando ele sente profundamente que pecou contra o Senhor, que ofendeu a Deus. Eu volto a dizer, o nosso problema não é necessariamente o pecado em si. O nosso grande problema é que o pecado nos impede de amar a Deus e não amar a Deus nos leva a pecar como pecamos e não nos arrependermos, não sentirmos dor, não sentirmos a dor de termos ofendido a Deus. Eu volto a dizer, nós não amamos a Deus o suficiente para pensarmos muito bem, cuidadosamente, para não pecarmos contra o Senhor. Se nós amarmos a Deus acima de tudo, nós teremos a Deus acima de tudo como nosso grande amor, como nosso grande amor, sendo o Senhor, nós não pecaríamos tão abertamente como fazemos, porque nós pensaríamos, como José pensou, eu não pecarei contra o meu Deus. Eu não vou ofender ao meu Deus. Eu não vou ferir outra vez o meu Senhor. Eu não vou crucificar a Jesus outra vez. Eu não vou crucificar o meu Salvador outra vez. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Você se arrepende e o Senhor tem prazer em perdoar. Esse passo é especialmente animador, não é? Deus odeia o pecado, porque não tem parte com sua natureza. De idêntica maneira, ele deseja que nós também tenhamos ódio pelo pecado,
Mas não, nós não temos ódio pelo pecado. Nós temos familiaridade tal com o pecado que nós simplesmente até reconhecemos intelectualmente, a nossa inteligência nos faz saber que tal ato é pecado, é pecaminoso. Mas nós não nos damos conta de que também o Senhor, por odiar o pecado, por isto não ser da natureza dele, nós também deveríamos buscar no Senhor, pelo Espírito do Senhor, odiar o pecado também. O pecado. Não odiar o pecador, mas o pecado. Mas nós nos sentamos à sala, a família toda senta para assistir cenas e cenas e cenas de pecado. Nós compartilhamos do pecado, nós aplaudimos o pecado, nós desculpamos o pecado. Nós nos familiarizamos com o pecado dia após dia e nós vamos desculpando. Nós vamos achando até bonito. Nós até achamos que não é nada demais. Não é tão grave assim. Também não é assim, gente. Não sejamos extremistas. É pecado, é pecado, mas não é tão pecado assim. Olha a maneira como nós vamos lidando com o pecado até que o nosso coração fica dessensibilizado e nós já não sentimos nojo do pecado. Nós já não sentimos ódio do pecado. Mas o Senhor odeia o pecado. O nosso Deus odeia o pecado. Uma vez cometido o pecado, como no caso de Davi, logo que tenha sido reconhecido e confessado com sinceridade, neste mesmo momento ele é perdoado e Davi disse: pequei. A resposta imediata foi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. E aquele homem se declara para o Senhor sem esconder nada. Porque, claro, já estava tudo patente diante dos olhos do Senhor, mas ele se rasga na presença do Senhor em contrição. Ele chora. Leia o Salmo 51 e veja a confissão de Davi. Mas é correto, afinal, informar um irmão sobre as suas faltas? Vamos à palavra. Mateus 18, verso 15 diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mateus 18, 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas o que nós fazemos hoje? Nós vamos às redes sociais, gravamos um vídeo, e então contamos para todo mundo os pecados uns dos outros, exceto o próprio pecado. Nós vamos às praças e contamos, às praças digitais, e contamos a respeito do pecado dos outros, mas os seus próprios pecados você não conta. Mas a palavra de Deus diz: se temos alguma coisa contra alguém, vamos a este alguém, e se nós ganharmos o seu coração, bendito seja Deus. Não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo e por causa dele não levarás pecado contra ti. Vai ao teu próximo. Levítico 19, verso 17. Em que espírito deve ser feita essa espécie de ação? Qual é o espírito que deve mover alguém a procurar o seu irmão, procurar alguém com quem tem alguma contenda, alguma dificuldade? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6, verso 1. Vou ler outra vez esse texto, caso você tenha ficado disperso, pensando aí em alguma situação, volta aqui para o texto e veja. Irmãos, se alguém tem surpreendido em alguma falta, se alguém
alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. O apóstolo Paulo cria que estava falando para pessoas espirituais e não carnais. Então vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Porque a palavra vai nos fazer saber que quando nós fazemos juízo a respeito de algo, não é difícil que nós venhamos a cair em erro semelhante. Por isso, também a palavra nos faz saber que aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Pensa que está em pé, porque muitas vezes não está em pé, não se sustenta nas suas próprias verdades, mas torna-se juiz de outros. Mas só o Senhor sabe que aquele juiz não tem vida em santidade. E que se o Senhor abrir os registros a respeito daquela vida, há muito que se dizer, há muito que se ver a respeito dos seus pecados cometidos. Então devemos ser bastante cautelosos, até mesmo para corrigir-nos uns aos outros, para que nós não venhamos a cair no mesmo erro sobre o qual nós estamos falando ou sobre o qual nós estamos corrigindo o outro. É muito mais fácil contar a alguém, outra pessoa, as faltas de um irmão do que contá-las a ele próprio. Mas não é essa maneira cristã de proceder. Os primeiros esforços devem ser feitos com o culpado em pessoa e a sós. É mais fácil também contar a um irmão suas faltas do que confessar-lhes as nossas faltas. Isso também é a difícil lição que devemos aprender e o dever que o cristão precisa cumprir. Só a humildade e a graça de Deus farão a pessoa cumpri-lo. Nós precisamos ter a coragem, se não temos esta coragem de procurarmos a pessoa em questão, nos vemos muito corajosos para falarmos a outros. Nos vemos muito corajosos para falarmos a outros. E nisto incorremos em pecado também. Um pecado acumulando outro pecado. Sabe que em Marcos capítulo 11, verso 25 diz: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai para que o Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E esse é um ponto crucial para todos nós. Nós queremos o perdão de Deus, não queremos? Achamos bonito que Davi tenha confessado o seu pecado e achamos muito bonito que o Senhor imediatamente o tenha perdoado. Nós também queremos confessar nossos pecados e sermos perdoados. Mas nós não temos a habilidade de perdoar os que nos ofendem. Mas o Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas, assim como perdoas a quem vos tem ofendido. Se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas faltas, as vossas ofensas. Marcos 11, 26. Qual parábola, ou melhor, que palavras de José a seus irmãos mostram que ele os havia perdoado por ter sido vendido para o Egito? Que situação! José vendido pelos próprios irmãos. A sua própria carne, o seu próprio sangue o traiu. Mas lá em Gênesis 45, versos 5 a 8, especialmente o 8, né? Ele diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Assim não fostes vós quem me enviastes para cá, e sim Deus. Sabe o que faz a grande diferença na vida da gente?
é nós termos a certeza de que a nossa vida está na dependência absoluta do Senhor. Se nós tivermos em mente que ninguém tocará num fio do nosso cabelo, sem que haja ali alguma forma de eu enxergar aqui o Senhor está me chamando para algo maior, para algo grandioso, eu posso me perder somente na ofensa e me destruir naquela ofensa. Mas quando eu entendo que a minha vida é absolutamente uma vida preciosa nas mãos de Deus, que Deus tem negócio comigo e eu correspondo a esse negócio que o Senhor tem comigo, eu vou passar por grandes provas. Eu passarei por provas tamanhas, como José passara, de ser vendido pelos seus irmãos, de ter sido levado para o Egito, um menino, um garoto, um adolescente. Mas olha para a vida de José. José nunca reclamou, mas ele foi íntegro, correto, firme em seus princípios, sem trair a Deus. Foi exaltado naquele lugar e tudo que o Senhor havia planejado que ocorreu com ele no Egito. Precisava que os seus irmãos o tivessem vendido? Não. O Senhor poderia muito bem ter de outra maneira fazer José chegar até o Egito sem que tivesse passado pelo sofrimento que passou. Mas mesmo quando nós passamos por duras provas, mesmo quando aquele sofrimento não fora causado pelo Senhor, quando nós temos a máxima confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele prosperará a nossa vida, ainda que nos tenham feito mal, o Senhor ainda assim nos fará vitoriosos. Seu marido lhe fez mal, ainda assim o Senhor te fará vitoriosa. Sua mulher lhe fez mal, seu patrão, seus amigos, sua família, não sei quem te fez mal, mas eu sei que na experiência de José fica um recado para mim e para você. Ainda que me façam mal, o Senhor me fará prosperar acima do mal, apesar da provação, apesar do sofrimento, o Senhor me fará prosperar. Se eu confiar no Senhor, se eu não me sentar no banquinho de vítima e ali ficar como vítima uma vida inteira, o Senhor me fará prosperar apesar do mal, apesar da dor, apesar da saudade, apesar de aquele menino ter sido tirado da companhia do seu pai, apesar de ele ter sido tirado da sua casa. Ele saiu de casa sem nada, a não ser com aquela roupa especial que ele tinha, aquele manto que lhe fora feito e que causara inveja nos seus irmãos. Mas o Senhor o fez prosperar, apesar do mal. Querida, apesar do seu casamento desfeito, apesar da traição, querido, apesar do sofrimento que você tem levado sobre os ombros, apesar de tudo, sua vida é propriedade exclusiva do Senhor e Ele não te fará prosperar sobre o mal, mas apesar do mal, e que ninguém, nenhum de nós sobre a face da terra está livre de ser ofendido, de ser machucado, de ser traído. Mas, por favor, apesar do mal, creia em Deus com toda a tua alma, confia em Deus de todo o seu coração e acredite, apesar do mal, o Senhor ainda te fará prosperar em bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso equivale a um número ilimitado.
Devemos perdoar as ofensas contra nós todas as vezes que forem cometidas, devemos perdoá-las até o fim. Até o fim. Palavra dura, não é? Palavra dura. Perdoar e perdoar e perdoar. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem a desgraça que estão causando e atraindo sobre si. Quem te ofendeu, quem te feriu, quem te acusou, quem injustamente te acusa, quem injustamente te fere, te ofende, te magoa, não sabe as consequências que está atraindo para si. Não sabem que terão que dar conta ao Senhor. Não fazem ideia do que estão fazendo agora e como deverão prestar contas ao Senhor. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E apedrejavam Estevão, que invocava. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, 59. Lembra de quando Pedro estava em meio à multidão, e uma multidão que rangia os dentes de ódio, até que tomaram pedras e apedrejaram aquele homem de Deus, quando a única coisa que aquele homem fazia era declarar que Jesus Cristo era o Senhor. E quando ele se ajoelha, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Que isso? Que isso, gente? Que acontece com alguém tão cheio do Espírito Santo, que estava prestes a ser apedrejado? O ódio daquelas pessoas era intenso. O ranger dos dentes de ódio, você faz ideia disto? Estevão dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado. É claro que era um pedido que fazia um homem que estava ali vendo os céus abertos e Jesus Cristo sentado à direita de Deus o Pai. Isso significa dizer que era um homem que estava acima de tudo aquilo, que estava acima de tudo aquilo. E em lugar de ele se desesperar e dizer: Senhor, onde estás? Por que não me salvas? Por que não me ajudas? Me tiras daqui? Por quê? Por quê, Senhor? Por que eu terei que morrer morte tão feia? Por que eu terei que morrer agora sob pedras destes acusadores, desses malditos? Faz tanta diferença ver os céus abertos e Jesus Cristo à direita do Pai. Faz tanta diferença contemplar a face do Senhor. Faz tanta diferença ter a vida em Deus. E nós precisamos tanto aprender. Tanto aprender. Nós estamos distantes disso. Porque talvez nós não estejamos contemplando os céus abertos e a Jesus Cristo à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós não vimos a Jesus Cristo à direita do Pai, intercedendo por nós. Então nós queremos resolver com as nossas próprias mãos, queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, rangimos nossos dentes de raiva, de ódio, de intrigas, de maledicências, atraímos sobre nós maldição e depois perguntamos: mas como? Como, Senhor? Queridos, eu não vejo uma outra forma de nós sermos perdoadores. Eu não vejo uma outra forma de nós sermos humildes. Eu não vejo, porque em nós não há como. Por nós mesmos não é possível. Somente se nós contemplarmos os céus abertos e ali vermos a Jesus Cristo intercedendo por nós. O Senhor no santuário celestial
intercedendo por nós. O Senhor, como Deus, perdoando os pecados confessados, nos dando o Espírito Santo, promovendo em nós o arrependimento, nos levando a considerar a misericórdia do Senhor enquanto é tempo, ajustarmos as nossas contas com o Senhor. Só tem um jeito: quebrantamento, arrependimento, confissão, santificação, palavra de Deus, unção do Espírito, coração lavado, coração transformado, regenerado pelo Espírito de Cristo. Sem isto nós continuaremos guardando as nossas mágoas, nossos ressentimentos, continuaremos guardando as nossas intrigas, fazendo valer as nossas razões, nos sentindo ofendidos e ofendidas, eternamente ofendidos e ofendidas, eternamente vítimas, sem considerar que temos a nosso favor um advogado, o justo, um advogado, o justo, Jesus Cristo, que intercede por nós. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair na tentação de não perdoarmos uns aos outros. Não nos deixa, Senhor, cairmos na tentação de não perdoarmos as ofensas cometidas contra nós. Não nos deixes cair na tentação de querer que o Senhor nos perdoe quando nós não oferecemos perdão a ninguém. Quando nós não oferecemos misericórdia a ninguém. Ajuda-nos, meu Deus, a não cairmos nesta cilada. Mas dá-nos o Espírito Santo para que o nosso coração tenha paz, tenha confiança na tua misericórdia, que é capaz de perdoar os pecados, que é capaz de nos aceitar, que é capaz de nos receber como filhos. Ajuda-nos, meu Deus, a sabermos que os pecados que cometemos uns contra os outros são pecados que ofendem a Ti. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos a sermos misericordiosos com os nossos irmãos, termos compaixão, termos piedade. Livra-nos de nosso coração criar raízes de amargura, de ódio uns contra os outros. Livra-nos, meu Deus, desse mal. Livra-nos, meu Deus, deste mal. Livra-nos, meu Deus. Queremos o teu perdão, queremos a tua misericórdia, queremos o Senhor a nosso favor, queremos a tua generosidade, queremos que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos trate. Trata, Senhor, desse coração doente porque não perdoa, doente porque está ofendido, doente porque não vai adiante, porque não sai do lugar de tão preso e tão presa que está nas ofensas que cometeram contra ela, contra ele. Tenha misericórdia e faze-nos por tua misericórdia orar de verdade o que orastes na cruz. Pai, perdoa, este homem não sabe o que faz, esta mulher não sabe o que faz, eles não sabem o que fazem. Ajuda-nos, meu Deus, é uma das coisas mais difíceis que nós temos para enfrentarmos em nosso eu. Ajuda-nos, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo e pela unção do Espírito. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, que a graça do Deus Altíssimo te visite. Hoje é dia de perdão, assim como hoje é dia de confissão.
Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de abandonar esse coração duro e tomar do Senhor um coração de carne. Hoje é dia de abandonar aos pés da cruz o seu fardo pesado e receber do Senhor o fardo leve da misericórdia, da bondade, do perdão, da luz, por amor a você mesmo, por amor ao Senhor, sobretudo, e por amor a você mesmo. O que você ganha de viver essa vida de ódio, de ressentimento, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Que o Senhor te liberte, que o Senhor te cure, que o Senhor te trate, que o Espírito Santo te visite com grande poder no dia de hoje. A Ele toda honra e toda glória. Amém. Bom dia. Essa mensagem vai para o meu canal no YouTube, Darlide Alves, e você pode também acompanhar pelas plataformas de áudio, digitais de áudio, podcast, Spotify, Deezer, enfim. Convido também a você conhecer o meu site, darlidealves.com. E todos os dias nós temos aqui o Palavras Benditas, às 7 da manhã. Deus te abençoe. Continue se cuidando, vivendo pela graça de Cristo. Pessoal que é do desafio Corpo Bendito, ele continua porque é um desafio para a vida. Se cuidar do templo do Espírito Santo, viver para a glória de Deus. Deus os abençoe e até amanhã.